Eu tô saindo para Brasília nesse momento, vou pegar a estrada agora. Hoje às 2 horas da tarde a gente vai ter uma reunião do PL com os deputados e senadores. Todos nós vamos estar lá para a gente poder decidir um caminho a ser traçado a partir de agora. Mas antes de sair, eu quis gravar esse vídeo, porque ontem começou a circular um vídeo de alguém que filmou o Bolsonaro enquanto ele estava despedindo da Michelle. A Michelle Bolsonaro foi visitar o marido dela ontem, e no momento da sua saída ali na Polícia Federal, o Bolsonaro aparece por uns momentos ali atrás do vidro da entrada. E ele fala alguma coisa, ele está conversando com alguém. E esse vídeo circulou e me chamou a atenção em um detalhe esse vídeo aqui. Primeiro, vamos só assistir o vídeo sem meu comentário. Bolsonaro dentro da Superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde ele está desde o início da manhã de ontem, quando foi preso por volta de 6 horas, Eric. E por quê? Porque a Suprema Corte Brasileira entendeu que havia indícios de tentativa de fuga por parte de Jair Bolsonaro, que estava em prisão domiciliar, ao ter a detecção de tentativa de violação ali, avarias registradas na tornozeleira eletrônica que o ex-presidente usava. E ele depois confirmou, inclusive, durante o dia de ontem, que de fato havia tentado passar um ferro de soldar, Eric, na tornozeleira que de fato ficou queimada. Exato. E aí a gente vê na imagem, mais para o lado direito, a gente conseguiu ver, inclusive, destacada. Bom, agora eu vou pegar um trecho do início desse vídeo, porque eu já vi o Bolsonaro fazer esse movimento que ele faz assim, ó. Lá no início, eu já vi ele fazendo algumas vezes, inclusive uma vez que ele veio visitar aqui em Goiânia, fazer uns eventos aqui. Nesse primeiro momento, ele tá bem, ele tá rindo e ele fala isso aqui, ó. Quando eu fecho o olho, tudo começa a rodar. Esse movimento que ele tá fazendo aqui, ele já fez isso várias vezes. Quando ele fecha o olho, ele reclamava que ele fechava o olho e as coisas começavam a rodar. Fecha o olho, tudo roda. Então ele está falando que a cabeça dele não está bem, que todas as vezes que ele fecha o olho as coisas começam a rodar. Isso é o efeito dos remédios que ele está tomando. Eu sei disso, porque uma das últimas visitas que ele fez, uma das últimas saídas, né, ele veio aqui em Goiânia, e a gente tinha uns eventos. No último evento ele falou que queria até cancelar, porque quando ele fechava o olho ele estava rodando. Inclusive na hora que ele foi para uma igreja, que as pessoas foram orar para ele, o pastor teve que segurar ele, porque ele não estava conseguindo ficar de pé, ele estava balançando para frente e para trás. Efeito dos remédios, isso não tinha esse novo remédio misturado. Só os remédios que ele já estava tomando já estava deixando ele muito enfraquecido e com a cabeça meio fraca, assim, começava a rodar. Por que eu estou mostrando isso? Esse efeito da fechar o olho, tudo rodar, já acontecia antes de misturar esse novo remédio que não poderia ser misturado. Esses dois remédios não poderiam ser aplicados simultaneamente. Eu tenho a mais absoluta, inequívoca certeza de que o Bolsonaro sofreu algum efeito colateral desses remédios. Por isso que ele tomou a decisão de pegar uma solda, que é tipo uma caneta assim, só que a ponta esquenta, e retirar, não arrebentar, retirar a parte superior do case da tornozeleira para ver o que tinha lá dentro. Pelo que eu escutei, ele estava escutando vozes vindo da tornozeleira. Ou um barulho, ou cismou que tinha uma escuta ali dentro. Ele não tentou cortar a tornozeleira. Mas não adianta. A desculpa foi perfeita. A decisão da prisão já tinha sido dada. Tá? Eles estão mentindo. A decisão da prisão dele já havia sido dada. Felizmente para o Alexandre de Moraes, houve esse fato da violação depois, dele tentar abrir a tornozeleira. E agora, enquanto eu gravo esse vídeo, já são 2 votos, obviamente, Alexandre de Moraes e Flávio Dino, já votaram para manter Bolsonaro preso porque ele corre um risco de fuga. Um cara debilitado, de 71 anos, muitas vezes entre a vida e a morte, soluçando, vomitando, à base de remédio, dentro de uma casa que tem policial no quintal, que nenhum carro entra e sai sem averiguar, fiscalizar o que tem no porta-mala, até no capô do carro, ele corre risco de fuga. O Alexandre de Moraes transformou a justiça brasileira numa máquina de vingança pessoal. E qualquer um que se atreva a falar contra esse processo de vingança, esse pelotão de fuzilamento, entra também como alvo para esse pelotão. Então, assim, nós vamos agora, 2 horas da tarde, encontrar lá em Brasília, para a gente realmente decidir o que a gente vai fazer. Não vou mentir para vocês, a admiração que nós sentimos pelo Bolsonaro é tão grande, que todos nós ficamos desnorteados. Ver o nosso presidente assim, passando por essa humilhação, sinceramente, eu sei que nós sabemos que o Brasil precisa de uma reação, mas nós estamos todos ainda desnorteados. É um absurdo o que está acontecendo. E a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo do que a gente faz, o Moraes manda prender todo o resto. E aí não tem ninguém para continuar brigando por ele, ou tentar lutar pela anistia. Vai usar isso para tentar impedir que a anistia seja apreciada essa semana. Tava tudo pronto para a anistia ser apreciada nessa quarta-feira. Agora a gente descobre que o Hugo Malta vai viajar para a França, para uma dessas palestras aí.